bem-vindos ao primeiro episódio do nosso videocast. Eu sou o Walter Rodrigues e sou coordenador do Núcleo de Pesquisa e Design do Inspira Mais. Olá, eu sou Maria Carminati, sou gestor de design do Inspira Mais e coordenador do Preview do Coro. Hoje iremos mergulhar nos bastidores do desenvolvimento criativo e descobrir como a criatividade é explorada no processo de criação de produtos da indústria da moda. Estou muito feliz em dividir a mesa com o meu grande colega e amigo Marney, que é insubstituível nesse momento de festa como a gente está aqui, e receber uma convidada muito especial que traz suas experiências e insights sobre o assunto. Bom, nossa convidada é a Sara Scheffel e ela é uma apaixonada por calçados, uma apaixonada por moda. Tem uma história super bacana em toda a indústria e vai nos trazer uma série de curiosidades e contar um pouco sobre ela. E eu gosto muito da história da Sara porque ela me remonta um case, talvez da adolescência, que é o case da Esdra, que no momento onde o mercado estava estagnado, ela surgiu com uma marca incrível, com produtos incríveis e até hoje vem fazendo uma grande diferença no mercado de moda, não só no mercado calçadista. Muito bem, Sara, seja bem-vinda. Muito obrigada, pessoal, por esse convite. Nossa, foi bem importante meu primeiro podcast aqui. Estou inaugurando com vocês. Estou bem feliz de estar aqui, de participar desse momento do Inspira Mais. Tenho certeza que essa troca vai ser muito rica. Que bacana. Que bom, a gente está muito feliz também, até porque o Inspira Mais é um lugar onde a gente facilita a vida do design, né? Então é bem bacana ouvir você, ter você aqui. Com certeza. A gente quer te conhecer um pouco, Sara. Conta a sua trajetória profissional pra gente. Como sempre trabalhou em desenvolvimento de coleção? O start foi sempre o desenvolvimento de coleção? Sim, foi. Eu trabalho há 20 anos com desenvolvimento de coleção. Na verdade, contando um pouco da minha história, comecei estudando moda, achei que eu trabalharia com vestuário, mas logo percebi que eu tinha uma tendência a pensar em acessórios, até porque minha família, né, teve fábrica por 48 anos, meu avô já era sapateiro, então praticamente estava no sangue isso, né? E eu acabei indo para a Itália e buscando me especializar, então, no calçado mesmo, né? Então, fiz na época Arsutória, com o fundador da Arsutória, que era o Lunati, né? Então, ele que criou o método de modelagem que a Arsutória ensinava. E ali eu aprendi um pouco, mas senti que eu tinha necessidade de aprender mais, então acabei fazendo um estágio na Espanha também, em Elda, que é um polo bem forte de calçados ali, perto de Alicante, né? Na Unisa, que foi também uma empresa que me deu assim, o primeiro início, né? Claro que eu já tinha feito algumas experiências dentro da fábrica do Cariri, que era a fábrica dos meus pais, mas foi diferente, então tá ali entendendo um pouco como funcionava uma fábrica espanhola. E a partir dali eu entendi que eu ainda precisava me aprofundar mais, e na época o Giuseppe Zanotti, ele era diretor do Cercal, que era uma escola em São Mauro Pascoli, que também é um polo calçadista bem importante. Que eu visitei, é incrível. Exato. Então ali tem várias marcas importantes, como Sergio Rossi, Vitini, Casadei, próprio Giuseppe, estão baseados naquela cidade. E eles criaram essa escola. Então, eu fiz a escola, fiz o Cercal, né? E depois eu acabei conseguindo um estágio no Sergio Rossi. Na época, eu tive a oportunidade de estagiar junto com o próprio Sérgio, né? Que ele ainda era vivo. Infelizmente, ele faleceu agora no período do Covid, né? Mas foi muito rica essa experiência de poder ter trabalhado com ele, né? Ali, junto no Fitio Stile da empresa. E depois disso também tive uma experiência em Civitanova Marche com um calçado de luxo, que era na época Le Tropezien, que era uma marca que atendia o mercado russo, né? Então, essa calça todo de cetim, com muitos detalhes, muito rico, né? E acabei, então, depois dessa experiência, voltando para o Brasil e tendo ali um
um período bem longo ali na Schultz, né? Onde junto do Alexandre foi uma grande escola, consegui, né, desenvolver muito a marca ao lado dele e aprender muito também. Mas sempre tive uma vontade de ter a minha própria marca. Então foi um período bem interessante. Empreender, eu acho que é uma escola que nenhuma universidade nos traz, né? Eu acho que foi muito importante, assim, para minha história eu ter dado esse passo na minha vida e realmente ter, então, criado a Esdra, né? Que eu tive a Esdra aí por 6 anos e foi um período muito rico. E depois disso também segui com consultorias para outras marcas. Enfim, uma história bem longa. Trabalhei 2 anos também na Corello. Tive minha experiência, então, na Renner também como gerente de estilo. Onde a gente trabalhou, né, toda a retomada do calçados, fez toda uma renovação, inclusive o projeto da Shoe Gallery. Que é maravilhoso ainda. Exato, agora, né? que quando eu saí, a gente tava ali com 15 lojas, onde a gente já tinha rolloutado, né, o projeto. E agora, nesse novo desafio aí, muito bacana da Cravo Canela. E acho que me sinto pronta para esse desafio bem bacana. E são 20 anos, resumindo essa história aí, nesse mundo da moda e do calçado. E qual é que foi a escola que mais te ensinou? Olha, eu acho que empreender é uma grande escola. Eu acho que, assim... Eu sempre acredito que é uma composição, né? Eu acho que toda fase que eu vivi antes da fase que eu tô agora, ela me preparou para me trazer onde eu tô hoje, né? Então, eu acho que todas elas foram importantes. Agora, o empreender, o tirar uma marca do zero e arriscar a própria pele... Eu acho que te faz trazer, assim, um senso de, digamos assim, quase um pertencimento, mas, assim, eu acho que foi onde eu mais aprendi, em todos os lados, até como pessoa, eu consegui evoluir muito, assim, né? Até quando eu finalizei a marca, isso foi um grande aprendizado. Então, com certeza, essa fase, ela me mudou, assim, eu sou uma pessoa diferente depois dela. Super legal, tu conseguiu entender de ponta a ponta as dores da indústria. Exato, né? Exato. Eu acho que o mais fascinante do que a gente está falando agora, que é a posição do designer, né? O cara que faz, né? Sim. E a gente está falando disso no próximo Inspira Mais. O nosso tema principal, ele se chama Homo Faber, que é exatamente esse questionamento. A gente sente no mercado hoje, o Inspira Mais conta uma história, né? Ao longo das cada 6 meses a gente vem contando uma história. O último a gente falava sobre como seduzir o consumidor, como trazer esse consumidor de volta com interesse pela moda, né? Um sentimento de pandemia onde você não quer comprar nada, onde você fica muito mais preocupado com o seu ser e não com o estar ali, né? Então é bem interessante isso. No Primal a gente falava muito da sedução. No Homo Faber, a gente traz um questionamento muito importante, que é as pessoas entenderem como as coisas são feitas. Porque, na realidade, esse é o grande problema, né? O valor percebido de todos os projetos, né? O valor preço final mesmo, né? E quem faz? Quem é a pessoa que está por trás disso? Onde está a dose de originalidade em cima disso? Quais são as implicações que levam um designer a escolher tais cores, tais materiais, ou mesmo um direcionamento de noção de marca, né? Que é muito importante hoje, principalmente. Não é só mais preço, mas é uma história que você está contando, é uma troca que você está fazendo com o consumidor que vai usar aquele produto, né? Então, acho que é muito interessante entender que seu melhor momento de aprendizado foi exatamente na Esdra, quando você corajosamente empreende e você vai em busca desse consumidor. Como que você acha hoje, como que você visualiza depois de tudo isso, essa força de interpretar o desejo de consumo das pessoas e com antecedência, né, Sara? A gente faz isso tudo com muita antecedência. Como que você entende esse fazer hoje? Como é o designer, o papel do designer hoje, por exemplo, dentro de uma marca? Eu acho que o papel do designer, ele
ele é, no caso, interpretar tudo que está acontecendo. As tendências no mundo, elas estão muito rápidas, né? E ele vai ter que interpretar isso, mas de certa forma eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais para além, porque se fala muito em produto, né? Se tem muito produto em lojas hoje, mas também tem muita coisa igual, muita coisa parecida, né? E eu acho que as pessoas, elas percebem isso. O consumidor, ele circula nas lojas e, querendo ou não, ele acaba vendo coisas parecidas. E eu acho que a gente tem que caminhar para um momento onde a gente vai trazer mais alma, né? Para aquilo que a gente vai apresentar. Porque, de certa forma, o consumidor, assim como você trouxe, ele está caminhando para um momento onde o que ele vai comprar, sim, tem que ter preço, mas cada vez mais eu imagino que ele também vai pensar se aquilo ali vai ser mais atemporal, se ele vai poder usar aquilo por quanto tempo, ou qual é o sentimento que aquilo traz para ele. E eu acho que a indústria ela acabou perdendo um pouco isso e virou produto, preço. E eu acho que isso nos distanciou, talvez até, de levar esse encantamento, né? Então, eu penso que sim, a gente tem o desafio, né, de manter um preço que ele também vai poder pagar, né? Um produto que seja encantador, mas a gente vai ter que trazer alma para o produto, porque enquanto a gente ficar fazendo mais do mesmo, eu imagino que a gente não vai trazer esse encantamento necessário. Eu acho que esse é o maior desafio, na minha opinião. E contar uma bela história, né? Fazer com que esse consumidor seja envolvido naquilo ali. Que o sentimento, quando ele compra o produto, não seja apenas eu comprei só um produto, mas eu estou comprando toda uma experiência, tudo que alguém concebeu, não alguém, mas um time, tudo que está por trás daquilo ali. Acho que mostrar esse valor é o que vai nos diferenciar, e não simplesmente só mais um produto na loja. Genial. Você quer complementar? Não sei, me parece assim que é uma busca por originalidade, né? E até mesmo um trabalho também de recuperar toda uma imagem de marca. E agora a gente está falando da Cravo Canela, que é o teu mote de trabalho hoje, né? Sim. A gente nos bastidores conversava sobre os fãs, né? Sim. E quando tu constrói essa fala, ela me remete prontamente a fã. Né? O fã, ele tá muito mais ligado a essa originalidade. Sim. E essa busca por uma marca que não entregue só produto, né? É esse o trabalho que vocês vão ter agora na Cravo Canela? Com certeza. Na verdade, na Cravo a gente fala muito em essência, né? A gente quando nós começamos ali a pesquisar sobre a nossa consumidora, a nossa legião de fãs, porque a Cravo, ela é uma love brand, e foi muito rico entrar nesse processo de conhecimento da marca e realmente entender o quanto a gente tem essa legião de fãs e casos assim incríveis, como por exemplo uma pesquisa online que enviamos para as nossas consumidoras. Em 3 horas nós tínhamos 500 respostas, ou seja, elas são muito rápidas, elas são muito participativas, ativas, elas são defensoras da marca nas redes sociais, elas prezam pelo cheirinho na sola, elas prezam pela qualidade do couro, elas falam das cores dos coturnos que elas querem, sabe? Então, assim, quando a gente deletou o histórico, por exemplo, das redes sociais da marca para trazer esse novo rebranding, ela já, mas meu Deus, como vocês deletaram um histórico? Eu usava o histórico para saber que looks eu ia fazer, que calçados eu ia colocar da Cravo no meu look. E então, assim, isso é muito rico. A gente trabalha com essa consumidora e eu acho que, assim, o meu principal desafio foi realmente pensar, gente, eu preciso manter esse DNA e agradar elas e evoluir muito, né? E para isso a gente busca a essência, respondendo a tua pergunta. Não só a essência, literalmente, do cheirinho de cravo canela, que todas as solas têm, mas também a essência de contar essa história, de buscar realmente um significado maior por trás de tudo que a gente faz. Então, um significado maior por trás de cada coleção, né? Maravilhoso. Eu aprendi muito com o Walter que
normalmente Deus está nos detalhes, né? Mas que as coisas incríveis estão nos detalhes, né? Esse detalhe do cheirinho, da sola e tudo mais é uma marcação também no inconsciente das pessoas. Mas, por outro lado, lembrando das tuas coleções, dos produtos que tu sempre compôs, sempre tinha um detalhe, mesmo que produtos standard, mas da mão humana ali, né? Um bordado, um detalhe de amarração, uma costura diferente. A gente pode esperar na Cravo e Canela esse universo que é da Sara, de cuidado das escolas por onde ela passou também? Ah, com certeza, com certeza. Esse cuidado sempre, eu acho que quando a gente está ali trabalhando na coleção e olhando para cada produto, primeiro que a gente tem esse fio condutor, né? Que é quase uma história que a gente está contando, que é toda uma energia que vem com essa história, que no caso agora dessa coleção de verão foi a Bossa Nova, a história da Bossa Nova. E quando a gente olha para cada produto, eu com o time de estilo, a gente sempre pensa em como a gente pode surpreender. Como que ela pode pegar aquele produto, por mais simples que ele seja, algum toque de detalhe, a gente quer que ela olhe e pense assim, nossa, mas isso aqui é um pouco fora daquilo que eu esperava. Então, esse é o sentimento que a gente quer causar, né? Maravilhoso. Eu queria engatar uma pergunta em cima desse tema que é maravilhoso. Eu vi a coleção, eu fui no Salão Internacional do Couro Calçado e eu fiquei muito empolgado. Primeiro porque nesse mercado já há tanto tempo, a gente conhece Cravo Canela. E Cravo Canela, para mim, personificava inverno. Ela sempre trazia uma referência de inverno. Sim. Não sei porque tinha West Coast do lado também, que tinha toda essa coisa do couro mais escuro. Eu achava uma marca até mais masculina. Era bem, a visão era diferente. Quando eu entrei no stand e eu vi aquela leveza, eu realmente me surpreendi. E acho isso fascinante. Como que você conseguiu dar essa volta? Porque, na realidade, a essência da Cravo Canela permanece, mas ela não só tem um aspecto renovado no sentido de formas, novos produtos, mas de leveza. Eu achei isso muito incrível, Sara. Como vocês chegaram nessa possibilidade de transformar a marca numa marca do ano inteiro e não mais uma marca só que a gente imaginava usando no inverno? Sim, perfeito. Então, Walter, na verdade, assim, quando nós começamos, foi feita uma pesquisa bem forte, assim, para entender esse DNA da Cravo. Eu conversei com alguns representantes que eram importantes na história da marca, conversei com algumas consumidoras, a gente também fez algumas pesquisas, né? Que até a gente ainda está colhendo os resultados dessas pesquisas junto da agência, né? Mas eu já tive que começar a trabalhar na coleção antes de ter essas pesquisas 100% finalizadas, né? Mas também nas redes sociais, então, buscando muito esse histórico, né? E aí a gente começou a entender o que a gente queria, manter esse DNA, mas trazer esse refresh, né? E aí se entrou na questão da essência mesmo. Porque a gente acreditava, isso também o próprio Ademir, né, um dos diretores, junto com o André, eles queriam uma marca de essência, eles não queriam somente uma marca de produto. Então, a gente começou a buscar de que forma a gente traria isso. E aí, eu tenho um processo criativo que é muito ligado à escrita, né? É uma escrita matinal que eu pratico, assim. Eu tenho até um método que muitas vezes eu medito e Passa o método pra gente. Então, eu gosto de meditar e depois escrever. E eu gosto muito de fazer isso pela manhã. Então, são... De madrugada, tu tá falando, né? Pelo time todo. Não, de manhã mesmo, assim. Eu gosto realmente de fazer esse processo, enfim, no primeiro momento da manhã, assim, depois que eu volto da academia e tal, eu tenho esse momento, né? E às vezes também no final de semana. Também escrevo às vezes à noite, né? Mas pela manhã eu tenho muitos ótimos resultados, assim. Então, nessas escritas, eu busco muito uma essência de tudo que eu vou vivendo, que eu acredito que as experiências de viagens, de contato com pessoas, seres humanos, trocas, elas vão trazendo, assim, digamos assim, uma bagagem, né, de cultura, de vivências, e eu acredito que uma das qualidades que eu mais gosto até em mim é a questão de ligar os pontos.
Então eu consigo fazer isso muito bem. Eu ligo que a tendência, que é algo que é uma coisa fácil para mim de estar absorvendo, com essas experiências. E assim eu consigo criar uma história, né? Que foi o que aconteceu com a questão da história da Bossa Nova. Ela foi uma experiência que eu vivenciei junto do Cecelo em 2018. Estávamos eu e uma amiga no Rio de Janeiro, uma amiga querida, jornalista, Sabrina. E a gente resolveu fazer uma experiência para conhecer a história da Bossa Nova com esse músico, que é o Cecelo. E foi um momento muito lindo, onde a gente passou uma tarde inteira no estúdio dele em Ipanema, conhecendo mais sobre a história da Bossa Nova. Então a gente falou sobre os principais artistas, falou sobre o Orfeu Negro, que foi um filme muito importante, que na verdade divulgou a Bossa Nova pelo mundo, né? Levou o Brasil para o mundo. E a gente terminou aquele dia, então, tomando um sorvete na beira da praia e vendo o pôr do sol em Ipanema. E aquilo ficou na minha memória. E nessas escritas matinais, eu trouxe essa memória, porque, na verdade, a gente entende que a marca Cravo Canela não tem como ser uma marca que não traga muita brasilidade. Então, eu entendi que eu precisava buscar referências aqui, né? E eu resgatei aquela memória, aquele sentimento gostoso que eu tive e entendi que aquilo seria um caminho. E dali eu escrevi um poema, né? O poema, 2 poemas, na verdade, né? O primeiro poema... Os poemas, na verdade, deram origem ao nosso manifesto da coleção. Esse manifesto ele está impresso nas palmilhas também dos produtos. Legal. Então é um detalhe muito simples, mas que quando a consumidora pega, ela já consegue vivenciar tudo isso que eu estou contando para vocês. E o que a gente fez questão de reviver esse momento depois. A gente foi até o Rio de Janeiro, entrei em contato com o Cecelo, né? Não via mais ele desde 2018, liguei para ele e falei: Cecelo, fiz uma coleção inspirada no nosso momento. E eu quero muito que tu faça a bossa da Cravo. A gente quer ter uma bossa nossa, né? E aí, juntos, com base nos poemas, o Cecelo, então, criou a nossa bossa da Cravo. Ficou linda a música, foi a música que a gente colocou até no desfile. A gente tem a bossa eletro, que ele fez especialmente para o desfile também, então com um toque, né, mais agitado e tal. E foi muito lindo todo esse processo, foi muito mágico. A gente, na verdade, gravou esses momentos e conhecemos também outros lugares no Rio de Janeiro muito inspiradores, como o The Maze, que era um lugar que eu não conhecia, a Fábrica Bering, enfim, a gente buscou várias referências lá, para inclusive trabalhar a coleção de Alto Verão, né? Para que a gente conseguisse continuar contando essa mesma história, né? Então, eu acho que é um pouco isso, é isso que a gente busca, é levar essa essência, contar uma história, é não ser só produto, e sim transmitir um pouco de vibração, de algo além, né? E foi isso que a gente tentou. Genial. Essa originalidade. E não sei se Walter, a gente ainda não falou de produto, não falou de nada disso, né? A gente literalmente está falando de narrativas que constroem uma coleção, e é o que a gente adora no final das contas sempre, né? Porque isso amarra todos os pontos, né? Sara, mas é difícil a gente não te perguntar, assim, quais são os teus desafios no desenvolvimento, né? Sabe que o Inspira Mais é um salão onde a gente tem uma série de fornecedores e todos eles são apaixonados pelas marcas que estão no mercado, né? Então a relação do designer, da fábrica com os fornecedores. Que desafios são esses? E se tu puder passar dicas de como vencer esses desafios, assim como construir uma narrativa e convencer todo um time sobre ela, que me parece complexo também, né? Mas assim, no dia a dia, quais são os desafios mais fortes que tu enfrenta? Sim, os desafios são vários, né? Eu acredito que um dos grandes desafios é aquilo que a gente já falou antes sobre... Hoje a gente tem muito produto-preço, né? Então, quando a gente fica só fixado no produto e preço, eu acho que é um pouco mais desafiador. Num primeiro momento parece simples, né? Porque, não, tem que ser esse produto, tem que custar tanto, o consumidor não vai pagar.
Isso faz parte do processo. A gente também não pode ser míope e achar que a gente vai cobrar o que a gente quiser. Não, a gente sabe que o consumidor, a Cravo ainda é uma marca que também foca na sapataria, então a gente sabe que a gente tem que ter essa realidade. Só que a gente tem que encontrar um caminho do meio, como dizia Buda, sabe? Eu acho que a gente se perdeu um pouco em ficar olhando só para produto e preço, no sentido de ir tirando e até chegar no que tem que custar. Eu acho que a gente tem que buscar detalhes que façam a diferença, que sejam perceptíveis para o consumidor, mas que ao mesmo tempo não onerem o produto, entendeu? Mas que passem essa mensagem. Acho que é um contexto mais geral, né? É uma experiência, é algo que a gente tem que ir construindo para que a gente realmente traga naquele produto que, visualmente olhando, ele às vezes pode até parecer mais minimalista, mais clean, mas tu consegue perceber algo diferente, tu consegue perceber um DNA, seja na tonalidade do couro que tu trouxe, que é exclusiva, seja no acabamento do metal específico que tu botou naquela fivelinha, que faz a diferença, o próprio formato daquela fivela. Então, tem como, se tu olhar para um produto e realmente buscar nos detalhes, tu consegue fazer um produto que tenha valor agregado visual, mas não necessariamente seja um produto com valor exorbitante. Aí eu acho que entra o designer. Esse é o papel do designer. E eu acredito que o que a gente precisa é potencializar muito o trabalho desse designer, dar muito valor, né? O que levar ele para um ponto onde ele se sinta realmente instigado a trazer o melhor. Porque quando ele se sentir dessa forma, com certeza, ele vai entregar o melhor resultado, o melhor produto e o foco e a criatividade naqueles detalhes que vão fazer a diferença, entendeu? Esse é o maior desafio que tu vê hoje nas marcas, que é realmente desvincular essa história do markup pontual para tudo, porque... Eu acho que aquela visão, assim, de, tipo assim, produto e preço, sabe? Eu acho que a gente tem que, distanciar um pouco disso em algum momento do processo e realmente olhar para aquilo que a gente quer trazer de verdade, sabe? Não, eu não quero ficar sem essa informação, sem passar essa mensagem. Isso eu preciso transmitir para minha consumidora. Ah, tá, o produto ele precisa custar tanto. Como que eu vou chegar nisso que o designer acredita, que o time de estilo aposta, que é o diferente? Como que eu vou chegar nisso, mas eu também vou ter o preço certo? Né? E como eu vou também trazer um DNA para aquilo? Porque tendências existem muitas. Então, olhar para a brasilidade, olhar para o que está acontecendo no Brasil, olhar para a nossa verdade e tentar trazer um pouco desse posicionamento. Não sei se eu consegui me fazer entender. É uma inteligência, né? Na realidade, é um sistema de inteligência, onde você conecta todas essas pontas para não ficar só preso na questão do preço. Exato. Que eu acho que é o que a gente vê hoje muito no mercado, né? É o nosso grande gargalo ali, o que é mais complicado quando a gente propõe materiais diferentes, quando a gente fala, por exemplo, na nossa metodologia e fala, olha, aqui é o 10%, onde a gente está propondo inovação e as pessoas olham para aquilo e não conseguem enxergar no tempo exato quando aquilo vai estar pronto, né, para você trabalhar isso no seu produto e propor para sua consumidora uma mudança até no sentido. Eu acho que muitas vezes a gente está muito arraigado nessa ideia de só preço. Né? O que a gente, e é no todo. Né? Eu tenho uma transversalidade no meu trabalho de, por exemplo, estar no meio da confecção, no meio do calçado, e de entender que isso é um problema geral das empresas brasileiras, aonde pensa produto e preço. Minimamente se pensa em criar marca, em criar desejo de consumo ou de fidelização de marca, como a gente tem um exemplo tão bacana da Cravo, né? Então,
é muito importante nesse momento que a gente está conversando aqui, dizer claramente, isso é uma mudança. Eu acho que é uma mudança muito interessante com relação ao pós-pandemia. Porque na pandemia a gente ficou um pouco estagnado com relação a tudo, né? Se eu compro, se eu não compro, ou gente que começava a comprar muito porque a própria ansiedade criava esse gatilho também. E eu acho que no momento que a gente está sentindo essa condição mais amainada, mais tranquila, a gente também está ficando mais sérios na hora que a gente vai entender como aquele produto vai fazer parte da minha persona. Então, essa personalização do produto nas coleções dirigidos, às vezes, para focos específicos, como você conta, né? A nossa mulher, a gente tem uma visão específica desse timing, apesar de ser aberto, mas a gente cria olhando para um determinado grupo de mulheres, né? Então, essa personificação do produto, eu acho que ele ajuda a ser original, ajuda a avançar nessa questão do não é só preço, e eu vejo que hoje as pessoas estão pagando mais caro por alguma coisa que seja realmente interessante. É claro que o mercado do preço bom, barato, vai existir sempre, Sim. né? Mas muitas das pessoas querem algo a mais. Então eu vejo muito isso como um desafio para nós, designers, né? E marcas também, porque esse é um ponto bacana até que a gente conversa muito sobre como você, apoiando nessa questão da originalidade, por exemplo, você alavanca a marca. E a marca vai te dar um valor percebido muito maior do que só o preço. Porque quando você vende um produto que tem marca, não sei se eu estou tentando me explicar aqui, quando eu vendo um produto que tem marca, eu tenho um preço maior, eu posso colocar isso, né? Quando eu só faço o preço e não crio marca, eu nunca vou sair dessa etapa, né? Então, quando a gente fala de marcas internacionais que a gente diz, eu sei quanto custa fazer uma bolsa, mas custa não sei quantos 1.000 euros, né? Então, você sabe que aqueles 1.000 euros a mais é a marca, é o poder daquela marca. Sim. Eu acho que a gente precisa criar isso no Brasil cada vez mais forte, a gente precisa estabelecer essa noção de valor, né? Não só do valor do designer, como você colocou também, né? Valorizar essa pessoa que está pensando, que está criando essa engenharia de inteligência para construir realmente um produto que seja bonito, incrível, que traga uma essência, uma história e ao mesmo tempo que comunique com as pessoas, né? A gente sempre pensa nisso, né, Marney? Dentro dos desenvolvimentos, mesmo dentro da pesquisa, por exemplo, a importância de situar o momento que a gente vive dentro de uma ideia, que as pessoas possam adaptar isso para cada uma das suas marcas. O Inspira Mais pensa nisso o tempo todo, né? Como é que 800 materiais podem ser comunicados ali no final da história, e a Sara pode ir lá usar esse material para fazer cravo canela, e outras pessoas vão usar esses mesmos materiais para fazer outras coisas, né? A partir dessa inteligência, desse design mesmo, né? Então, muito legal essa conversa, adorando. Nossa, demais. Muito bom. E eu fico pensando, Sara, as pessoas têm muita curiosidade, às vezes, de reconhecer, quais são as referências da Sara, onde ela pesquisa, o que ela vê, o que ela enxerga, o que é importante para a Sara, na realidade, como designer, né? Esse é um ponto, né? O outro ponto é, enfim, né? Tem uma turma de designers que vem ingressando no mercado, né? A gente falava antes de começar que tu tem um histórico da família, né? E que foi mais fácil para ti entender o mercado do calçado, né? Porque tudo isso que a gente fala dessa criação de narrativa, muitas vezes é muito difícil de tocar uma indústria, né? Que é moldada daquele jeito. Enfim, tenta nos dar algumas dicas, assim, né? De como um designer pode se posicionar a esse respeito, e conta um pouco do teu universo. O universo que tu adora pesquisar, o que te toca, o que te emociona. Bom, antes de responder essa pergunta, eu só quero fazer um comentário sobre o que o Walter estava falando, que na hora que estava, né, colocando tudo isso, eu lembrei um pouco também sobre a questão das personas, tu trouxe isso, né, o quanto é mais fácil a gente conseguir trabalhar quando a gente tem uma persona definida, né?
E isso foi um dos pontos que a gente trabalhou muito no início da Cravo, que definir realmente quais as pessoas que nós vamos atender. Que legal. Né? Então a gente escolheu 2 pessoas que já estavam no DNA da marca, né? Não foi uma criação do zero, que é a Borro Casual e a Rock Urbano. Mas quando a gente cria os produtos, a gente tem muito em mente todas as características dessa mulher. Então isso se torna muito fácil, porque saber o que tu não vai fazer, que não combina com essa persona, já é uma coisa que facilita a vida. Porque aí tu acerta, sabe? Tipo, olha, essa mulher, ela se identifica com isso. E naturalmente aquilo já vai criando um DNA, já vai criando uma marca registrada, né? Então, só para complementar, esse processo realmente ele é muito, muito bom, assim, saber quem realmente a gente é, quem a marca é, né? Quais são as pessoas que a gente atende, enfim, o lifestyle, depende de cada marca, né? Depende do que norteia cada marca. Mas respondendo a tua pergunta, Marney, então, as minhas referências, né? Eu acho que, como eu falei um pouco antes também, eu sempre acredito que tudo que eu vivenciei até hoje me trouxe até onde eu estou, né? E com certeza eu sempre gostei muito de viajar. Eu acho que viajar é o único investimento de retorno garantido. Maravilhoso. Muito Dá um corte ótimo. Muito bom. Eu com certeza penso, então assim, só lá no início da minha história, antes de eu decidir trabalhar com moda, eu era fã da Lonely Planet. Talvez muitas pessoas nem conhecem, mas a Lonely Planet era um guia impresso ainda, que tinha sobre cada país tinha o seu guia Lonely Planet. E eu era muito fã, eu colecionava esses guias, e o meu sonho era trabalhar na Lonely Planet. Eu queria viajar o mundo e escrever sobre os lugares Tinha um exóticos. programa de TV que era maravilhoso, de experiências, que era muito legal. Então eu sempre amei isso, né? Eu sempre amei esse contato com pessoas, né? De conhecer culturas. E só que quando eu iniciei, eu não sabia exatamente como que eu ia conectar todos esses pontos, né? Eu tinha também essa questão da escrita, essa facilidade, que veio surgir mais tarde no meu trabalho. Sendo bem sincera com vocês, ano passado que eu vi o potencial que a escrita poderia me trazer, né? A escrita é uma forma de meditação também, de você trazer muito do que está dentro de você para fora. Então esse exercício ele é novo, digamos assim, para mim. Eu estou exercendo ele desde o ano passado e eu posso dizer que ele está me trazendo muitos benefícios, né? Mas em resumo, eu acho que a gente é um pouco de tudo aquilo que a gente vivencia. Então, para o designer buscar referências de elementos, de coisas que sejam importantes para ele, eu acho que está muito conectado com a sua própria verdade, porque a minha verdade não é a verdade do Walter, não é a verdade do Marney. Isso não significa que a minha verdade é melhor do que a de vocês. Então, buscar dentro do seu ser qual realmente é o seu diferencial e perseguir aquilo e tentar conectar esses pontos e fazer disso o melhor, né? Dentro daquilo que você pode entregar para o mundo, dentro da sua profissão, enfim. Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Maravilhoso. Bem lindo, bem lindo. Adorei a ideia de que a leitura... escrever é uma meditação. E é verdade, né? Porque você se entrega, você se tranca ali para colocar no papel... É muito fascinante esse exercício, bem bacana isso. Eu acho que as pessoas vão gostar muito de perceber e poder, de certa forma, até começar a exercitar isso. Bem maravilhoso essa sua... compartilhar esse momento, Sara. Bem bacana isso, muito interessante. Espero que sim. Acho que a gente tem que dar um pouco mais de leveza, né, pro processo. E às vezes esses momentos de escrever e às vezes... fazer um desenho mesmo, rabiscar, visualizar aquilo que você imagina sem uma pressão, tipo, num momento leve do dia a dia. Eu acho que quando a gente começa a entender o valor disso e o quanto aquilo ali pode potencializar depois, né, no momento onde tu realmente vai estar executando aquilo que tu planejou, eu acho que é muito rico, assim. É uma forma de organização, né? Em algum momento, né? A gente que tem vínculos. Eu acho também um esvaziamento de mente, né? Que tem muito dessa coisa da meditação, né? A partir do momento que você escreve, você vai realmente solidificando, você transforma aquilo, né?
a palavra tem um poder Tem. extremamente poderoso, né? Então é bem bacana. E você num lugar de liderança, até você ter esse poder da fala, ele vem da escrita, né? Ele vem da palavra. Então é muito lindo isso. Bom, Sara, é incrível estar aqui com você. A gente podia ficar aqui 24 horas, porque eu e o Marney, a gente não para de perguntar e de ter muita curiosidade. Mas a gente tem que chegar no fim da nossa conversa aqui. E a gente ia hoje explorando a criatividade no fazer e os bastidores do desenvolvimento com vocês. Foi extremamente maravilhoso, né? E a gente estreia toda essa nova série do Inspira Mais realmente com um momento muito especial. Então, muito obrigado. Agradeço o Marney também, né? Que Obrigado, faz vocês. parte do meu dia a dia e é uma maravilha estar aqui. E eu, nesse momento, agradeço você. O Marney também vai ter o espaço dele para falar aqui, mas agradecer você pelo carinho e por estar junto com a gente nessa jornada de fazer a vida ser mais original, né? Do momento trazer essa reflexão e parabéns pela coleção. Tá realmente incrível. Muito obrigada, gente. Nossa, o prazer é meu. E obrigada por né, me envolver nisso tudo. Adoro Inspira Mais. Obrigada por nos oferecerem um momento, né, mágico de inspiração e que a gente pode, enfim, né, mergulhar com mais facilidade. Eu nem sei como era a nossa vida antes do Inspira Mais, né? Maravilhosa essa fala também. Né? Cara, muito obrigado. A gente agradece demais a tua presença. Que nem o Walter falou, a gente poderia ficar conversando aqui horas, né? Hoje a gente foi mais pragmático, assim, para resolver o nosso tempo, né? Mas vai sobrar muita coisa para muita gente, vai ajudar muitas pessoas, muitas fábricas a ter um entendimento da importância das narrativas. E a gente te espera e espera vocês no dia 11 e 12 de julho para conhecer a nossa edição do Inspira Mais Homo Faber. Até mais. Eu espero que todos tenham apreciado essa discussão inspiradora. Foi um momento realmente de conhecimento e de trocas, que é muito bacana. E como o Marney já falou, a gente convida vocês novamente dia 11 e 12 de julho na Fiergs, lá em Porto Alegre, a gente apresentando o Homo Faber para vocês, com muita coisa nova acontecendo. O Marney trazendo, junto com a Flávia, o novo projeto, que é o intergeracional. É um assunto que vai dar pano para manga e que vocês vão adorar conhecer no segundo dia do Inspira Mais. Um abraço grande, beijão!